Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Fiquei muito feliz em vê-los na nossa live, né? Agora é bom que vamos estar sempre nos encontrando, né? Tendo esses encontros semanais e não vamos perder o contato, né? Ficamos um tempinho sem nos falar, mas que bom, né? Quem não participou, participe, porque é muito bom para poder tirar as dúvidas e para poder matar um pouquinho da saudade, né? Vamos começar a nossa primeira aula de português, né? Vou começar corrigindo para casa, que foi da página 78, que é o início do capítulo, até tem o para casa e atividade, até a página 85, tá? Então, na página 80 tem o texto Planeta Água, né? E aí, na página 81, as questões. Questão 1. Relacione o título do texto ao seu assunto. Então, o título, Planeta Água, e o assunto. A resposta que eu dei, que a de vocês pode ser parecida, não precisa ser exatamente igual, foi: em todo o texto, o autor relaciona os diversos estados e formas da água, né? Os estados físicos da água, a forma da água, presentes em diversas situações do dia a dia, né? Então, em todo o tempo ele está falando das condições em que a água se encontra no nosso planeta, tá? 2. Procure no dicionário o significado das palavras em destaque na letra da canção e registros. A palavra grotão e igarapés. Gente, olhar no dicionário, hein? Até chegar mais perto, porque se olhar no Google não vale, tá? Dicionário, pegar lá, tá bom? Ó, grotão. Cada dicionário tem uma definição, né? Lembrando aqui, só que ela não pode ser muito diferente, tá? Então, é cavidade formada pela água da chuva. Então, seria um buraco, vamos dizer assim, formada pela água da chuva. Igarapés, pequeno rio estreito e navegável que nasce na mata e deságua num rio maior. Pode ter uma outra, cada dicionário traz uma definição parecida, né? 3. De acordo com o texto, cite os locais onde há água em nosso planeta. Então, lá tem na fonte, até bastante coisa, nem coube, né? Vocês dão uma apertadinha aí. Na fonte, no grotão, no riacho, no ribeirão, nos rios, na cascata, nos lagos, nos igarapés, no arco-íris, na lágrima, no fundo da terra, que é o lençol freático, né? Isso aí tá no texto, tá? 4. Em alguns momentos, o autor refere-se à água como se fosse um ser humano. Comprove essa afirmativa com elementos do texto. Tem vários elementos do texto, vou falar alguns. Inocente riacho, né? Inocente é uma característica humana, né? De ser inocente. Dormem tranquilas, quer dizer, a água dorme. Alegre arco-íris, né? O arco-íris também não tem como ser alegre, é uma característica do ser humano, dos animais, de estar alegre, não arco-íris. Gotas de água da chuva tão tristes, mesma coisa, o sentimento de tristeza não é da água, né? Voltam humildes, também tá falando, né? Das águas que sempre voltam humildes. Humildade também é uma característica do ser humano, tá? 5. Para o autor, as gotas de chuva podem ser alegres ou tristes. Justifique. Alegres quando formam arco-íris, é o que ele fala, né? O que ele escreve, na verdade. Tristes quando causam inundação, né? Então, quer dizer, quando formam arco-íris é uma coisa linda, né? Todo mundo fica feliz, é muito bonito. E triste porque quando causa uma inundação pode causar tragédias, pessoas perdendo casas, coisas, a vida, né? Então, isso é triste. 6. Depois de ler esse texto, você concorda que a Terra é o planeta Água? Por quê? É uma resposta pessoal, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ler no texto da página 83, que tem vários argumentos com relação a isso, né? Na minha opinião, sim, tá? Na minha opinião, mas está perguntando de vocês. Eu acho que o planeta Terra tem muita água, é um planeta, né, que tem muita água, basicamente a porcentagem maior e tal, mas é uma resposta pessoal, tá? Então vamos lá. Aí depois tem o texto da página 83, Terra, planeta Água, é uma pergunta, estão vendo? Né? O outro não, o outro é uma afirmativa, planeta Água. Esse é Terra, planeta Água, uma pergunta. Então na página 84, procure as palavras a seguir no dicionário e registre seus significados. Letra A. Emersa, mesma coisa, gente. Dicionário não é Google, tá bom? Emersa, que deixou de estar submersa, debaixo d'água, que não está mergulhada, tá? Porque tem emersa que está, né, acima e tem submersa que está abaixo, tá? Pastoso, que tem consistência de pasta, vistoso.
2. Com base no texto, responda a pergunta feita no primeiro parágrafo e justifique sua resposta. Será mesmo que podemos chamar o nosso mundo de planeta água? Aí, seguinte, se levarmos em consideração apenas a superfície terrestre, né, a parte de terra que tem no planeta, sim, você pode considerar como planeta água, né, que a quantidade de água, assim, visivelmente é maior. 3. Releia o último parágrafo do texto. A quem o autor se dirige ao perguntar, viu só? Ele tá vendo a cachorrada? Nem tô na minha casa, tô na casa da minha mãe e os cachorros me perseguem. Vamos continuar. A quem o autor se dirige ao perguntar, viu só? Ele se dirige ao leitor do texto, no caso, né, nós que estamos lendo o texto, tá? 4. Para o autor, a depender do critério que utilizamos, isto é, da forma como analisamos o nosso mundo, podemos dar a ele diferentes nomes ou apelidos. Que apelido você daria ao nosso planeta e que critério você levaria em consideração para dar esse apelido? É uma resposta pessoal, você vai criar um apelido e o critério que você escolheu. Por que você escolheu aquilo, né? Em que você se baseou para escolher aquele apelido, tá? 5. Muitas pessoas dizem que o planeta Terra deveria ser chamado de planeta Água. Identifique um dado sobre o nosso planeta que justifique o ponto de vista dessas pessoas, um dado que está escrito no texto. Então, lá tem que a superfície do planeta Terra tem 70% de água e 30% de terra, tá? Esse é o dado, né, o estudo que comprova essa afirmativa. 6. Se considerar o volume da Terra, o planeta não poderia ser chamado de planeta Água. Transcreva do texto a explicação para esse fato. Então, está no terceiro parágrafo, porque ele é grande. Então, é o seguinte, quando a gente pede para transcrever, sempre é bom lembrar, copiar exatamente como está no texto, né? Então, seria o terceiro parágrafo. Ao considerarmos o volume da Terra, por exemplo, ela não poderá mais ser chamada de planeta água, pois não existe uma grande quantidade desse elemento em seu interior. Beleza? É até 85, né, gente? E também temos que corrigir a folha deste texto que eu adoro, que é da velha contrabandista, né? Adoro, adoro, adoro. Eu acho que todo ano eu dou ele para o 5º ano, quando eu estou trabalhando. Então, vamos. Questão 1. Responda em seu caderno. O que o autor quis dizer com a expressão tudo malandro velho? Ele fala aqui, ó. Deixa eu achar um pedacinho aqui. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Quando ele fala tudo malandro velho, quer dizer que são pessoas que têm experiência naquela área, pessoas que dificilmente vão ser enganadas, né? Não, eu ia falar esganadas, mas vão ser enganadas. Pessoas experientes dificilmente vão ser enganadas, elas sabem o que estão fazendo, por isso a expressão tudo malandro velho, tá? B. Quando o narrador citou os dentes que ela adquirira no odontólogo, lá no texto já está até dentista, né? Que é a mesma coisa que o odontólogo. A que tipo de dentes ele se referia? Gente, um dente que a gente compra no dentista ou no odontólogo, né? Não são os dentes naturais que a gente nasce com eles, o dente de leite depois troca. São quando você não tem dente mais, a dentadura, no caso, é a resposta, né? Que a gente compra é a dentadura, que não são dentes artificiais. C. Transcreva do texto expressões que caracterizam a linguagem informal. Tem várias, gente, várias. Então, por exemplo, a primeira frase diz que era uma velha que sabia andar de lambreta, né? Se fosse uma linguagem formal, uma senhora, a gente falaria. Aqui tem também escrito assim: escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás, vovozinha, né? Também aqui, continuando, que diabo a senhora leva nesse saco? E aqui no finalzinho eu achei bem interessante, tem aqui, no finalzinho, no final da folha, no final do texto não, quase no final do texto. Olha, vovozinha, eu sou fiscal da alfândega, com 40 anos de serviço, então vovozinha, se for informal, e em seguida tem, manjo essa coisa de contrabando para burro. Manjar é o quê? Já conheço, já sei, né? Para burro é que eu já sei muito, né? Tá bom? São coisas da linguagem informal, deve ter outras também, tá? Dei só alguns exemplos. 2. Numere corretamente as frases adiante, observando a ordem dos acontecimentos. Então, ficou assim. 1. Todo dia a velhinha passava pela fronteira montada numa lambreta com um saco no bagageiro. 2. O pessoal da alfândega começou a desconfiar da velhinha.
3. O fiscal verificou que só tinha areia dentro do saco. 4. Mas, desconfiado, o fiscal passou a revistar a velhinha todos os dias. 5. Durante um mês, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ele levava no saco era areia. 6. Então, ele prometeu que não contaria nada a ninguém, mas pediu à velhinha que lhe dissesse que era o contrabando que fazia. Eu até engasguei aqui porque pediu a velhinha, tá com um acento agudo, na verdade, tá com erro de digitação, é uma crase, tá, gente? Vocês consertem para mim, por favor? Por isso que eu até dei uma pensada aqui. E a 7, diante da promessa do fiscal, ela contou a verdade, era contrabando de lambretas. 3, esse texto é uma crônica. O que é uma crônica? Que está criticando alguma coisa com um toque leve de humor, né? Aí é uma crônica a respeito do contrabando, a respeito da esperteza da velhinha para fazer esse contrabando mesmo, né? Contrabando, na verdade, é um roubo, né? Uma coisa ilegal, tá? Então, uma crônica. 4, é um texto que transmite uma situação de humor. Como eu falei, toda crônica tem uma situaçãozinha de um toque de humor leve. Não é aquele humor assim escancarado, sabe? 5, tem um mosquito aqui, eu tô na roça. Que adjetivos, características você daria à velhinha? Se não conhecer alguma dessas características, consulte o dicionário. Então, ela era esperta, otimista, só esperta e otimista. Otimista é o quê? Uma pessoa que acredita que sempre vai dar certo, né? Não acha que nada vai dar errado. 6. Que adjetivos você daria ao policial? Se não conhecer algum desses adjetivos, consulte o dicionário. Ele é teimoso, né? Porque ele foi até ele descobrir, ele não desistiu. Ele é desconfiado, né? Porque se ele não desconfiasse, ele não teria parado a velhinha tantas vezes. E só. Então, ele é teimoso e desconfiado. 7. No final do texto, as personagens fazem um acordo. Qual o acordo proposto pelo fiscal? Ele deixaria a velhinha passar, a senhora passar, né? Desde que ela contasse o que levava, né? Falasse a verdade. O que ela levava? Que não era saco de areia, né? 8. A escrita correta da palavra espalha, tá até entre aspas, é espalha, com L-H-A no final, não espalha, né? A gente da roça, que é onde que eu tô, fala assim, né? Então, o português da norma culta, padrão, que é o que usamos na escola, espalhar, L-H-A. 9. Alfândega é o departamento onde, letra A, cobram-se impostos e taxas de produtos, né? Quando a gente traz uma coisa de fora, do exterior, passa pela alfândega para poder, eles vão tarifar aquilo, ou seja, cobrar um imposto, além de você pagar pelo produto, fora quando você chega no Brasil, você paga mais um impostozinho. 10. Ou impostozão. O final do texto é surpreendente? Explique. Eu acho que sim, porque a gente fica naquela, o que tem naquele saco de areia, o que ela tá levando? Na minha opinião, sim, porque, na verdade, ela está contrabandeando lambretas, né, que lambreta é uma moto, né, gente, um tipo de moto. Então, para mim é surpreendente. Eu, na primeira vez que eu li, eu não esperava que fosse aquilo, né, como eu já li várias vezes, falei com vocês, todo ano eu aplico esse texto porque eu adoro, né, já não é surpresa para mim, mas quando eu li pela primeira vez, sim. 11. Qual a alternativa Qual alternativa em todas as palavras em que, né, faltou, em que todas as palavras estão escritas e acentuadas corretamente? Letra A, mês, atrás e alfândega, porque na letra B, lambreta não tem acento. Na letra C, a palavra ninguém, ela tem um acento no E, mas é um acento agudo. Então, aqui a opção correta é a letra A, tá? Certinho aí com a correção. E aí, pessoal, eu pedi para que vocês fizessem, né, vai ser a aula de hoje, página 89 a 91, que tem o emprego do mas e mais, tá? Aí, eu vou dar uma explicaçãozinha bem rápida sobre isso e é muito fácil, na verdade, é muito, muito fácil. Olha só, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, deixa eu ver quantos minutos que eu já tenho, nossa, muitos. Mas e mais. Tem também o mas com acento. Isso aí já não é da nossa matéria, mas eu vou falar para que vocês não tenham dúvida. O mas sem o i com acento é de uma pessoa má, né? São pessoas más. Aí tem um acento.
mas isso não é da nossa matéria, tá? Olha só, o mais, ele dá uma ideia de soma, né? Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Eu não posso falar 2 mais 2 é igual a 4. Então, mais com o i tem uma ideia de soma. Para eu ter certeza absoluta que eu acertei, eu posso trocar. Quando eu usei o mais, eu troco ele pela palavra menos. Se a palavra menos se encaixar perfeitamente, é porque tá certo, tá? Aí vocês vão observar e vão grifar assim, colocar uns corações, estrelinhas, balões, para não esquecer nunca. A página 91 tem um quadrinho roxo em cima com uma explicação também. Ó, mas possui ideia de oposição e pode ser substituído. Por exemplo, por contudo, porém, todavia, entretanto ou no entanto. Então, a mesma coisa que eu falei do mais. O mas, se você substituir por alguma dessas expressões, porém, todavia, entretanto, substituiu, deu certo, é porque tá certo, é mas, sem o i. E aí no livro continua, mais expressa ideia de intensidade, quantidade, e pode ser trocado por menos. Tá bom? Fácil demais, é só prestar atenção, tá? Beijo para vocês, dúvidas tiraremos na próxima live, tá bom?